Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba, Everaldo Souza para mais um vídeo. O assunto de hoje é sobre plantas em bacia. Como procede a planta na bacia, quais são os procedimentos, né? E eu queria mostrar para vocês aqui essa caliandra aqui que está nessa bacia. Eu tenho uma moita de caliandra aqui na bacia. Tem mais ou menos umas 9 caliandras aqui. E todos esses galhos que vocês estão vendo aqui são galhos de sacrifício, tá? Eu estou engordando elas para futuramente eu fazer uma florestinha dela. E por incrível que pareça, nasceu 2 pés de pês aqui, ó. Olha os pés de pês. Tenho esse menor e tenho esse maior. Esse aqui já está na grossura de um cabo de vassoura. Então, é um local onde tem um substrato bastante interessante. E ele se adaptou bastante com o substrato e está só crescendo. Qual que é a ideia? A ideia é depois, a hora que chegar num diâmetro desejado, eu fazer a poda drástica dele. Mas isso aqui vai ficar para um outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo específico só de IP, ok? Então a verdade, a questão é que eu queria passar para vocês, né, agora de início, essa questão aqui das caliandras, das plantas em bacias, e depois a gente vai lá pro estúdio, ok? Vou mostrar para vocês o que eu uso aqui, tá? Eu uso isso aqui de esterco de galinha. Esterco de galinha. É uma das coisas que eu uso bastante aqui nessa bacia, certo? Eu uso três recipientes desse daqui. Coloco, encho ele, depois viro de boca para baixo, né? Viro de boca para baixo e a água, a rega, a chuva entra por cima e não tem problema nenhum, não prejudica a planta, devido ao volume, né? O tamanho onde que ela se encontra. Beleza? Então, para uma bacia desse tamanho, eu uso 3 recipientes desse de esterco de galinha. Tem bastante nitrogênio, tem bastante amônia, tem bastante ureia e é o que a planta realmente precisa. Só que detalhe, na bacia grande, tá? Na bacia grande, não podemos colocar o esterco de galinha em vasos pequenos, ok? Então agora nós vamos lá para o estúdio. Então, pessoal, voltando, né? Vamos falar um pouquinho sobre recipientes, né? Mas primeiramente, vamos falar sobre o metabolismo das plantas. Todas as plantas, elas têm o seu pico de crescimento. No seu pico de crescimento entra a questão do metabolismo acelerado. Todas as plantas, elas têm o seu período de começo, meio e fim. Chega no fim do crescimento, ela vai parar de crescer e o seu metabolismo vai reduzir também. Como nós, né? Nós também é a mesma coisa. Uma criança, um adolescente come pra caramba e não engorda. Porque o metabolismo dele está sendo acelerado. Chega uma hora que para. A criança cresce, chega à idade adulta, aí o metabolismo dela já para de queimar gordura. Para de queimar gordura, dá uma desacelerada e é onde a gente começa a acumular gordura. Então, existe essa questão também nas plantas. Ah, as plantas têm metabolismo? Tem metabolismo. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai fazer quando a gente vai fazer o desenvolvimento de uma planta, vai desenvolver uma planta, o que a gente precisa? A gente precisa pegar essa época, né, a melhor época dela, que é a época de crescimento, e bombar para que ela coma o máximo possível.
Para isso, o que que a gente tem que fazer? Temos que ter um substrato maravilhoso, um substrato muito rico em matéria orgânica e caqueira. Por quê? Devido à aeração. A planta, ela precisa de um substrato bastante drenante, bastante aerado, para que ela se prolifere bastante raízes. É onde a planta vai ter o seu pico de crescimento, né? Aonde ela vai pegar tronco, vai pegar nebário, vai ganhar tronco, nebário, enfim. É exatamente onde a gente quer chegar nesse resultado, né? Você vai pegar uma planta, você não vai só dar adubo para ela, não vai só bombar ela, mas você precisa de um substrato bastante rico, rico em matéria orgânica, drenância, enfim, e muito adubo, né? Muito adubo. Quando você está bombando uma planta, igual eu mostrei para vocês ali, esterco de galinha, numa bacia, pode. Num vaso pequeno, não pode. Por quê? Quanto mais espaço o solo tem, mais espaço os nutrientes têm para se distribuir. Quando você põe esterco de galinha num vaso pequenininho, o que acontece? É muito perigoso. Mata o bonsai? Mata. Com certeza mata. A não ser que você tenha certeza que aquele produto é curtido. Aí você vai usar copinhos, né? Copinhos pequenininhos assim, ó, furadinho. Eu já coloquei em bonsai meu aqui, em pré-bonsai. Quando o pré-bonsai está numa bacia, numa bacia desse tamanho, quando está numa bacia desse tamanho, tá? Quando o bonsai está numa cuia, né? Desse tamanho, o que acontece? Aí vai ter bastante solo, bastante substrato para o adubo se distribuir. Mas não próximo das raízes. Coloca longe das raízes, na borda do vaso. Por quê? Esterco de galinha é muito forte. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre esterco de galinha. Então, você usa esses copinhos, ó, copinhos de requeijão, copinho desses caras aqui, ó, que é iogurte natural, né? Aí você corta o copinho e fura uma ferro de solda, fica excelente para você colocar. Tem gente que gosta de usar os mocotes, pode usar os mocotes aqui. Ou, por exemplo, esterco de galinha, põe um pouquinho de esterco de galinha aí. Lógico, você não vai usar esterco de galinha num vaso desse tamanho. Mas se você quer bombar uma planta, uma árvore que já está grossa, que você quer fazer ela desenvolver mais, você vai usar esterco de galinha em recipientes pequenininhos, né? Você coloca aqui, vem a rega, a chuva, vai fazer com que esse material, esse churume, ele desça gradativamente. Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês em relação ao metabolismo das plantas. O metabolismo é aquilo, né? É aproveitar o espaço que ela tem para crescer. A fase de crescimento dela. A hora que ela chega numa fase adulta, você não consegue ter muito ganho mais com a planta. Beleza? Tamanho de vaso. Tamanho de vaso. Vou passar para vocês essa plantinha aqui. Essa aqui é uma estaquinha que eu tirei de um ficus meu aí, certo? Essa estaquinha, ela começou num vasinho desse daqui, certo? Um vasinho desse daqui.
Aí depois eu passei para esse aqui. Deixei um tempo para esse daqui. Desse tamanhinho, já o enovelamento das raízes, ele estava tomando conta aqui. Porque o ficus tem uma propagação de raiz muito grande. O que eu fiz? Tirei o enovelamento das raízes, tá? E replantei nesse vaso aqui. Então, olha para vocês verem, né, que é uma graduação. Você vai mudando de vaso gradativamente. Ok? Bom, depois vem a questão das bacias, né? Vou tirar daqui, vou tirar esses negócios aqui, para não atrapalhar a gente. Opa! Então, aí vem o tamanho das bacias. Quando você quer bombar uma planta, cada tamanho de planta ela é responsável por uma bacia. Você não vai pegar uma plantinha desse tamanhinho e colocar numa bacia desse tamanho. Não há necessidade. Por quê? Você vai precisar sempre usar muito adubo, né? Muito nutriente. E você não vai precisar disso aqui. Numa bacia dessa aqui, eu posso colocar uma planta quase da grossura do meu punho. Essa aqui, ó, por exemplo, uma bacia excelente também para você fazer o cultivo de uma planta que você queira desenvolver rápido. Essa bacia. Um exemplo, ó, essa bacia ficou mais ou menos uns 3 anos com a planta. Ela já está toda ressecada, já está na hora de jogar fora. Outra coisa, pessoal, bacia. Bacia tem que estar toda furada, ó, toda furada, lateralmente, todo que é lugar. Por quê? Porque a planta, quando ela vai ser bombada, quando você quer um crescimento intenso, tem que ter muita aeração. Aeração em tudo que é lado. A aeração, ela ajuda no desenvolvimento das raízes também, beleza? Então essa planta aqui, essa bacia, por exemplo, aqui, essa aqui já vou jogar fora, ela não serve mais para colocar em outra planta. Por quê? Ela não foi feita para ficar no sol e chuva. É um material frágil, ele resseca e quebra. Essa aqui, ó, já foi feito para ficar no sol e chuva. Tem um poder de dureza muito forte. Tanto essa como essa. Essa aqui também ficou em torno dos 3, 4 anos aqui, ó. E tá, ó, firme e forte. Pode ser utilizado de novo, tá? Essa bacia aqui, se vocês não lembram, é de uma jabuticabeira que estava aqui. Agora eu coloquei ela no vaso. Beleza? Então, nós temos tudo que é tamanho de bacia aqui. Depois vem as bacias maiores, para plantas maiores, né? Por exemplo, você quer fazer um yamadori ou matidori. É isso aqui, ó, toda furada. Quanto mais furada, melhor. Drenagem e aeração do substrato. Depois vem essa outra bacia aqui, ó, furadinha também. Furadinha também. Tá? Essa bacia aqui veio com uma planta. Então, não foi eu que fiz. Então, você pode ver que ela está furada só aqui embaixo, mas ela não está furada aqui. Certo? Depois, vem essa maior aqui. Olha, toda furada. Essa bacia nunca foi usada, mas ela já está pronta. Ah, mas por que, Everaldo, que você não usou e está com essa bacia pronta? Porque eu tenho ideia de fazer um yamadori de uma planta grande. Então, eu tenho a ideia de fazer. Vou fazer, ou estou pensando em fazer, você já tem que se preparar. Porque, às vezes acontece igual aconteceu aqui no meu bairro aqui, a queda de uma buganvília.
Uma buganvília dessa grossura assim, ó, tá? Mas o que que acontece? Eu não tenho autorização para tirar, ela numa pracinha. Aí o que aconteceu? No meio que eu fiquei assim planejando o que fazer, né? Conversar com uma autoridade, alguma coisa, a prefeitura, aí foram lá e retiraram. A prefeitura foi lá, fez o serviço lá, limpou e retirou. Essa buganvília, ela estava presa apenas num pneu. Então ela cresceu, mas ela não se enraigou como deveria. Aí foi pesando, pesando, veio o vento e tirou ela. Só que tem um detalhe, essa buganvília, eu não sei se ela ia ser muito boa para bonsai não, porque ela é daquela que tem aquela folhona grandona. Mas tudo bem, se eu tivesse a oportunidade de tirar, eu tiraria. Então, uma bacia para uma oportunidade que você tem de tirar, fazer uma coleta, ela já está aqui te esperando. Beleza? Bom, como bombar uma planta na bacia? O que nós temos que fazer? Você tem que ter um substrato muito especial, muito bom, com bastante matéria orgânica, né, como havia dito, e também aquela força na drenagem, muita drenagem e adubação, certo? Falei do esterco de galinha. O esterco de galinha, ele contém muito nitrogênio, contém muita amônia, tá? E contém muita ureia. E isso tudo é bom para a planta. Por que que a galinha produz essas três coisas no esterco? Porque a galinha, ela não faz xixi. Então, nós que fazemos xixi, o que acontece? A gente libera a amônia, a ureia, né, no xixi. A galinha não. A galinha já faz tudo de uma vez. Então, o que que acontece? Eu havia falado já para vocês em outro vídeo, eu tinha um quartinho, tem um quartinho aqui fechado aqui. Quando eu compro esterco de galinha e guardo dentro do quartinho, a hora que eu abro tem aquele cheiro forte, que é o cheiro do quê? Cheiro da amônia. A amônia é muito forte, o cheiro dela. Beleza? Qual a diferença, né, entre esterco de cavalo, esterco de caprino e esterco de galinha? De galinha eu já falei para vocês, né? Então já está explicado. A gente fala esterco de galinha, mas outros falam esterco de cama de frango, né? Só que tem uma coisa. Por que que o esterco de galinha é bom? Porque a galinha ela é criada em granja, ela não come semente. Se ela comesse semente na natureza, com certeza ia dar ruim. Ah, mas por que que ia dar ruim? Vou explicar para vocês por quê. Como a galinha ela come só ração nas granjas, então não vai alterar o problema, não vai alterar a questão do esterco dela, porque não vai ter semente ali presente. Por que que nós não devemos usar o esterco de cavalo? Não devemos usar o esterco de cavalo porque o cavalo, ele come e ele não rumina. Não rumina. Então, o que acontece? Quais são os bichos ruminantes? O boi e os caprinos. Carneiro, ovelha, cabrito e assim por diante. Então, o que acontece? O cavalo vai lá, come o capim, o mato, com semente e tudo, e a semente passa pelo sistema digestivo dele e ele defeca a semente. Não dá tempo de digerir a semente, certo? E já o gado, o boi e o cabrito, né? Os caprinos, os bovinos, os caprinos, o que acontece? Eles têm dois estômagos. Tá? Acho que tem muita gente que não sabe, né? Eles têm dois estômagos.
Então, de dia, ele tem um estômago que é reservatório e tem o outro estômago que é o sistema digestivo. Então, o que faz? O que acontece? Parece uma mágica, né? O boi, ele come o capim lá, o mato lá o dia inteiro, tá? E manda pro estômago, manda bruto aquele capim pro estômago reserva, reservatório. Aí chega de noite, o que acontece? Ele fica lá quietinho lá, né? Deitadinho lá, certo? Ruminando. Ele manda o capim para maxilar de novo, mastiga, tritura e depois que manda para o estômago digestivo, certo? Para o sistema digestivo. Então, o que acontece? Ele vai lá e come, mas ele tritura aquelas sementes, o capim, aquela semente e manda para o estômago. Por isso que o alimento deles, né, o esterco deles é bom para as plantas, porque você planta, você joga na planta e não nasce semente, certo? E o caprino também é a mesma coisa. Os nossos irmãos lá, bonsaístas do Nordeste, lá, né? Eles usam, alguns deles usam o esterco, né, de bode, de cabrito. E tem até um senhor lá, que eu esqueci o nome dele, que ele chama de osmobode, né? Nós usamos aqui o osmocote, ele lá usa o osmobode, porque é triturado, é granulado. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O osmobode funciona muito bem. É um excelente esterco também. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.